oportunidade. Glória a Deus, né? Amém. Vamos iniciar, temos um longo assunto para nós falarmos e é importante que pelo menos boa parte você pegue para você entender, né? Porque isso é o que a graça faz, liberta a cada um de nós aqui, libertação da mente, te liberta completamente de todo jugo, de todo fardo, e faz com que você viva, faz com que você goze a vida plena da graça de Deus, do Evangelho, sem restrições, sem impedimentos, sem detenções, sem proibições humanas, né? Você vai buscar qual é a vontade de Deus para aquilo que você quer fazer, para aquilo que você deseja fazer, para onde você quer ir. Então, você vai buscar a vontade de Deus, nem a sua própria, nem a do homem, muito menos do sistema religioso imperante aí, que é um sistema muito opressor, um sistema muito ditatorial, né? Ditador, em onde você é sufocado, te colocam algemas não mais nas mãos. Nas mãos você vivia quando vivia no mundo, sedento pelos desejos da carne e praticando a vida do mundo. Então você vivia com algemas nas mãos. Quando você veio para a religião, eles tiraram essa algema das suas mãos, mas colocaram na sua cabeça, na sua mente. E você fica preso a dogmas, a credos, a tradições humanas e sendo guiado por isso. E isso é ruim. Então, para isso se manifestou a graça de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para isso foi que Cristo te libertou. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Não se submeta mais a nenhum jugo de escravidão. Isso quer seja por homem, por espírito, por anjo, por pessoa, não importa quem seja, não se submeta mais. Não se submeta mais a nenhum jugo de escravidão. Você é livre, completamente livre. Então, Gálatas diz assim, sim, foi isso mesmo, Gálatas primeiro, meu amado. Você já estava em Gálatas 1, já estava aí mesmo, para a liberdade foi que você foi liberto. Gálatas, capítulo 1, vamos começar com o verso 6. É o Evangelho aos Gálatas, e Paulo acho que foi a primeira vez que Paulo teve uma demanda. Ele talvez não estava muito habituado a essas questões, porque isso surgiu para ele como uma novidade. Para você ter uma ideia, Paulo, lá no capítulo 20 de Atos, ele recomenda e diz à igreja, aos anciões da igreja, que viria e se levantariam homens do meio deles mesmo que iria perverter, iria fazer coisas terríveis e trazer as pessoas para um conhecimento humano, iria perverter o caminho de muitos. Isso se levantaria do meio deles mesmo. Paulo recomendou isso, Paulo sabia disso. Naquele momento Paulo já estava experimentado. Paulo fala ao seu filho Timóteo também e diz a ele que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmo e tudo mais, e muitos apostatariam da fé, dando ouvido a ensinos enganadores. Está assim de ensinos enganadores por aí. Você tem que ter muito cuidado. Você precisa ler a palavra, você precisa ler o Evangelho, você precisa ler muito, examinar à luz do Espírito Santo, não à luz do teólogo tal, erudito tal, ou até historiador. Tenha muito cuidado. Porque, por exemplo, Eusébio pegou os escritos de Martim, Martim pegou de Policarpo, que pegou de João. Olha só. Aí você vai tomar o que Eusébio fala, John Darby fala, Scofield fala, e você aplicar isso sem examinar, você vai terminar estando recebendo uma doutrina errada, um ensinamento errado. Então, o melhor ensinador hoje que eu conheço e que eu recomendo se chama o Espírito Santo de Deus. Ele é vivo, ele é operante, ele é ativo no corpo de Cristo.
No corpo de Cristo, o Espírito Santo, ele é ativo e operante. E ensina muito bem. Até a repreensão dele é boa. Até a correção dele é boa para nós. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui, né? Nesse versículo. Eu vou ler até o 10, mas a gente volta depois. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Olha, passou da graça para outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Que Paulo está falando aqui? As pessoas que estavam na graça. Então Paulo ensinou a graça para essas pessoas, mas eles estavam passando da graça para outro evangelho. A gente vai ver. O 7, dá lá aí, Pedrinho. Não esqueci. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, querem transtornar o evangelho de Cristo. 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, ou seja o quê? Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu. Olha bem, quem foi que revelou os mistérios e os evangelhos e toda a palavra padrã? Quem foi que revelou? Quem é que trazia a revelação para ele? William Branham, quem foi que trazia? Quem é que trazia? Um anjo. Era anjo. Mas anjo, não, meu filho, anjo não tem esse conhecimento, nessa permissão, nessa liberdade. Eles não sabem, eles não conhecem. O anjo não prega o evangelho, não revela o evangelho. Paulo disse: o evangelho que eu prego, eu recebi através da revelação pessoal, não de um anjo, de Jesus Cristo. Diretamente, o evangelho que Paulo pregou, Paulo não recebeu ele de homem nenhum, mas sim direto do Cristo ressuscitado. 9. Assim como já vou dissemos, agora digo de novo também, vou digo. Olha, ele está repetindo o versículo. Ele está repetindo a mesma coisa. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja o quê? Abençoado. Dê glória a Deus. Diga amém. Você vai dizer amém ao evangelho que vão te apresentar, porque o evangelho que se apresentava hoje não é o da graça de Deus. E nós podemos provar isso pelas escrituras, pela palavra, pelo evangelho revelado ao apóstolo Paulo. Vamos lá, 10. Porque persuado eu agora a homens, quer dizer, eu estou agradando a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria o quê? Servo de Cristo. Note, meu irmão, um homem que prega a liberdade em Cristo, um homem que ensinou a liberdade em Cristo, ele mesmo se considera um servo, um prisioneiro de Cristo. Mas qual é o melhor? Ser prisioneiro de Cristo ou ser prisioneiro da carne? Ser prisioneiro de Cristo ou ser prisioneiro do mundo? Ser prisioneiro de um sistema religioso? Em últimas hipóteses, prisioneiro de Cristo, servo de Cristo seria bem melhor. Mas Ele tem nos libertado para nós sermos livres. Então, eu começo a minha palavra, desde já para os irmãos, falando sobre isso. A existência do Evangelho da Graça, que talvez você não tenha ouvido ainda ou nem conhecido acerca desse Evangelho. Que é ao contrário, completamente ao contrário do que é ensinado no sistema religioso. Deus, Ele vai ao contrário, Deus vai caminho ao contrário com o sistema. Deus não acompanha com esse sistema religioso, porque ele é muito mau, ele é perverso, ele é opressor. Ele, em vez de tirar o fardo, ele coloca mais fardo. Em vez de libertar do jugo, ele te coloca mais jugo. E ele te condena. E você vai para a igreja, e quando volta da igreja, você volta sabendo, você volta cheio de culpa.
Porque te colocaram culpa, te disseram que você é pecador, te disseram que você é verme de Jacó, te disseram que você tem culpa diante de Deus e que precisa de um advogado. Já viu aquele hino? Advogado fiel, advogado fiel. E tem um hino até que ensina que Jesus é o nosso advogado. Não. Quem precisa de um advogado, quem é? Quem precisa de um advogado? É quem tem culpa. É quem está num processo. É quem está num litígio. É quem está com problema. Então você precisa de um advogado. Roubou, matou, fez isso, separação da mulher, do homem, e aquelas coisas todas. Você precisa de um advogado, porque você tem culpa. Então eu pergunto, qual é a culpa que tem a igreja do Deus vivo, lavada, remida, justificada pelo sangue de Jesus lá naquela cruz? Qual é a culpa que ela tem diante de Deus? Nenhuma, não precisa de advogado. Você está santo, redimido, justificado, redimido, remido. Jesus disse, para apresentar ela a si mesmo, igreja, sem ruga, sem o quê? Sem mácula, sem mais o quê? Sem mancha, sem mais o quê? Sem culpa alguma. Irrepreensível, olha, uma igreja irrepreensível. O que é uma igreja, uma pessoa irrepreensível? É que ela nunca vai ser repreendida por nada, porque ela não comete ato, ela não comete infração, ela não faz nada para ser repreendida. Então essa igreja, ela é diante de Deus uma igreja irrepreensível. E também é inculpável. Ao ponto que Paulo disse, quem intentará condenação contra os eleitos de Deus? Quem justifica ele? Quem justifica é a vela que você acende? Quem justifica você é o jejum que você faz? Quem justifica você é a igreja que você faz parte, é a placa da igreja? Quem justifica você é as suas obras que você faz de bondade para com os pobres? É isso que justifica você? Não, quem justifica você é Deus. Você não é justificado por essas coisas, porque nada você pode fazer para mudar nada na sua vida espiritualmente, porque é Deus que fez isso completamente, justificou, salvou, chamou, glorificou, batizou você no Espírito Santo e te transformou na sua esposa. Então, veja bem, vamos aqui. 1517, você nem vai saber o que é isso, de 31 de outubro de 1517. Se você for dar uma olhadinha bem na história, eu não vou atender nem o que perguntar, você também não vai saber, mas é uma data muito reconhecida no meio evangélico, no meio do sistema e tudo mais, de historiadores, porque é o início da reforma, que chamaram de reforma, né? Porque nós em graça não cremos na reforma de Lutero. Nós em graça cremos na reforma de Jesus, na cruz. Foi a única reforma que houve. Ali na cruz foi onde ele reformou tudo. Lutero, ele teve uma experiência que ele deu o nome de experiência da torre. Experiência da torre. Lutero chamou isso de experiência da torre. E ele pregou as suas 95 teses ali na porta da igreja de Wittenberg, né? De Wittenberg. Ele fez isso. Martinho Lutero. Quem era Martinho Lutero? Um monge católico. Ele era um monge católico romano, né? Ele era um professor que ensinava a Bíblia, que ensinava naquela época, naquele tempo. Tinha o título de doutor e tudo mais. Era venerado, conhecido, respeitado na sua época. Então Lutero teve o que ele chamou disso, de experiência da torre. E ele leu um versículo para que ele tivesse esse despertamento. Romanos, capítulo 1, verso 17. Coloca aí, amado. Então, esse versículo fez com que ele tivesse uma experiência muito tremenda. Isto é, irmão, se nós deixarmos de ler as revistas, se nós deixarmos de estar vendo muito mais televisão do que ler na palavra, se nós nos dedicarmos mais a examinar a palavra de Deus, você vai ver que em um momento que você estiver lendo a Bíblia, e você tendo o seu coração contrito, e a sua mente e a sua oração pedida ao Espírito Santo, que lhe ajude, então, em um momento desse, você vai ler
uma escritura, uma palavra, e aquilo vai, ó, te despertar. Eu vou perguntar ao pastor sobre isso. Eu vou procurar o conhecimento acerca disso. Por que esta palavra está dizendo isso? Foi o meu caso. Eu acreditava que existia uma trindade no céu. Mas um dia eu li João capítulo 17, versículo de 1 ao 3. Aonde o próprio Jesus disse que te conheçam como único Senhor, como único Deus. Que eles te conheçam como único Deus, eles como único. Mas me ensinaram que era três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Me ensinaram que eles são três pessoas. E quando eu fui ali no fundo na investigação e investigar, então eu vi que não existia três pessoas, existia somente uma pessoa, a pessoa de Deus única, Criador, soberano, supremo, Ele. Mas todas essas coisas são o quê? São os seus atributos, as suas manifestações. Jeová Jireh, Rafá, Tudininski, Sabaoth, todos esses atributos, eles são do único Deus. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Assim como eu sou casado, tenho uma esposa, eu sou humano porque eu sou humano, eu sou pai porque tenho filho. Eu não sou três pessoas, eu sou uma pessoa só, com três atributos. Assim também é Deus em seus atributos. E Ele opera através dele e faz como Ele quer. Então está aqui, estou já, Romanos 1:17. Foi esse o versículo que Martim Lutero leu e a luz acendeu. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Isso o convenceu de que somente a fé em Cristo poderia fazer alguém justo diante de Deus. Então, daquele tempo em diante, daquele momento, ele proclamou em latim sola fide, quer dizer, somente a fé. E também a justificação, ele entendeu que somente poderia ser feito pela fé e só a Escritura. A ideia de que as Escrituras são a única autoridade para o homem que anda em busca, lá naquela época, da salvação. As Escrituras, elas seriam somente elas a única autoridade a que o homem pudesse buscar. Lutero desafiou os líderes religiosos, teólogos e tudo mais da sua época. Algo que ninguém numa sã consciência jamais pensaria em se levantar contra um papa, contra um homem religioso daquela época. Qualquer pessoa da igreja humilde que se levantasse seria tido como herege e seria queimado na fogueira. Seria morto, excomungado, por se levantar contra o santo papa, contra o santo homem. Joana d'Arc foi uma moça que foi queimada viva como bruxa. E depois eles a desenterraram e a canonizaram ela como Santa Joana d'Arc. Mas foi eles mesmos que queimaram ela na fogueira como uma bruxa. Veja como o sistema religioso é e como é que ele faz. Dessa forma. Como resultado de ele ter se erguido, se levantado contra ali aquele sistema religioso, então ele foi excomungado pelo Papa. E o Papa não parou de declarar que Lutero estava destinado ao inferno. Não é isso, né? Você deixa a tal denominação, você é iluminado, a sua mente é iluminada e você vê que aquilo lá não pertence, não tem Deus. Tem somente homem, enricando cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, usufruindo e tirando mais e mais do povo. Fazendo tudo, a sua mente é iluminada, você entende que aquilo não é a verdade de Deus e você sai. Sabe o que eles dizem? Você vai para o inferno. Eles te jogam dentro de um inferno, te condenam, te excomungam e você vai para a DIC, né? Vai para a DIC, né? Você vai ser disciplinado, 3 meses. Eu não sei como é que em outras igrejas, na que eu fazia parte era 3 meses. É assim, irmão, Carlos Caú? 3 meses, né?
Um ano, dois anos, né? Olha, ele criticou. Se for um compadre, né? Aí pode voltar. Ele criticou a arrogância de Lutero. Olha, irmão, eu conheço lideranças que, por ser muito amigo do pastor, tem a benevolência dele. Aí ele sai com uma mulher da igreja, sai com duas, sai com três, casa com a outra, deixa essa, fica com aquela, aí faz essa mudança todinha. É uma coisa linda, bonita e maravilhosa, ao ponto que Deus está dando glória a ele mesmo no céu por essa pessoa. Mas você sabe, né? É o pastor, é o sacerdote, ele é o cara, ele é o homem, ele é o líder, ele é o sacerdote. Não, ele não é nada. Toda autoridade que tem na mão de um pastor, tem na mão da moça, como é o nome mesmo, né? Stephanie, né? Pronto, Stephanie. Toda autoridade que tem na mão de um pastor, de qualquer desses pastores grandes, aí enorme, tem na sua. O Espírito derramado sobre o clero, sobre os sacerdotes, sobre os bispos, sobre os anciões, pastores e tudo mais, o Espírito que é derramado dele é o mesmo que está em William ali agora. É agora que está em William. É o mesmo. Porque a medida do Espírito que Deus dá, ele não dá a um mais um, a outro mais, e a outro mais, e a outro menos, não. É a mesma medida da fé. A mesma medida do Espírito. Todos vocês que estão aqui estão com a mesma medida do Espírito. A mesma coisa. Não tem ninguém maior ou melhor aqui. Aliás, só tem um, que é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. É Ele. Ele aqui é maior. Não tem ninguém mais. Ah, não, mas aquela irmã, é a irmã Canela de Fogo. E ela, sabe, ela roda assim, que o vestido roda também. E tal, e quando ela clama, ela de terra. Eita terra. Aí pronto, é Deus, ela está cheia. E você ficou seco para não ficar cheia, foi? Ela se encheu tanto, secou você, travou você, e você... Não, aquilo nem Espírito Santo é, meu amado. O Espírito Santo nunca gritou terra na manaia. O Espírito Santo nunca gritou balabachurianta. O Espírito Santo nunca falou essas coisas. Quando Deus falou na Bíblia, Ele sempre falou em voz audível. E quem estava escutando, estava entendendo. Deus não fala em línguas estranhas. Deus não fala. Até quando Ele usou a burra, Ele não falou em termos burreis, né? Não. Ele não falou em voz burrês. Ele falou em voz humana. E o profeta, sim, entendia. Quando Deus fala, você entende. Quando Deus fala, você entende. Porque Ele fala diretamente. E você vai entender, glória a Deus. Glória. Amém. Voz por reis, né? Então, ele criticou com arrogância de Lutero em acreditar que um indivíduo poderia colocar dúvida nas tradições e ensinos da igreja. Meu amado, você vai colocar dúvida no nosso ensino, entendeu? Você vai dizer para nós que o diabo, você vai falar para nós que Satanás vai mudar o pão da nossa Santa Ceia. A gente pega lá da padaria, o rapaz traz para nós o pão francês lá da padaria, e nós pegamos esse pão e aqui nós parte ele e diz assim: é o corpo de Jesus, vamos fazer isso em memória dele. Todas as vezes que você comer, que você beber, você está anunciando a morte dele. É isso que você vai fazer todo mês, anunciar a morte de quem está vivo. E Jesus vai morrer de novo. Por quem? Para quem? Como pode ele estar vivo? Como é que ele pode morrer de novo? E você está lá com o pão, ele vai morrer. Ele vai ter que morrer, porque eu vou comer o pão e eu estou dizendo, ele vai morrer, daqui a pouco ele vai morrer. Você não pode fazer isso, porque ele não morre mais. A Bíblia diz que ele não morre mais. E quando a gente faz em memória, eu vou fazer em memória. Vamos lá, vamos pensar, vou entrar em transe. Vou fazer em memória. A gente faz coisa em memória de quem está morto, não de quem está vivo. Como é que eu vou fazer uma coisa em memória do homem que está vivo, que é Jesus Cristo? Aí se você falar contra isso, você está mexendo na tradição da igreja, no ensino e na pregação. Mas está errado, meu irmão.
Tem que ser consertado isso. E a graça de Deus, ela foi manifestada em nós e para nós, para desfazer isso. Para isso se manifestou Jesus Cristo. Para desfazer as obras das trevas. E trevas ali não é a noite não, viu, irmão? Trevas ali que a Bíblia fala, não é a escuridão da noite não, viu? As trevas que ele fala é a lei. Para desfazer as obras da lei, que era o mar. O homem não conseguia de maneira nenhuma chegar a Deus, adorar a Deus, servir. Não podia de maneira nenhuma nem agradar a Deus através das obras da lei. Porque a exigência era demais e ninguém cumpria a lei. Ninguém cumpria. 613 preceitos da lei. Ninguém cumpria. Mas Jesus, ele veio e cumpriu. Jesus foi um homem da lei. Ele foi o cumpridor dela. Por isso que ele rasgou o escrito de dívida, escrito em pedra, e cravou na cruz, retirando do meio de nós aquilo que atrapalhava a nós de adorar e de estar diante do Senhor. Então essas coisas, tudo atrapalha em vez de ajudar. Tudo atrapalha. Eu vou para o monte. Você vai para onde? Você está indo para onde, amado? Eu estou indo para o monte, para o monte, para o monte. Tu vai fazer aquilo lá no monte. Eu vou buscar a Deus. Você vai subir aquela montanha todinha para ir buscar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Deus habita em você. Eu vou lá clamar o Espírito Santo. E por que você não clama aqui? O Espírito Santo habita em você. Você vai fazer o que no monte buscar a Deus se Deus habita em você, meu amado? A recomendação de Jesus foi: entra no teu quarto. Ele não disse sobe o monte. Jesus não disse vá subir o monte. Ele disse entra no teu quarto e ora em secreto. Vai não, vai lá na internet, você vê lá no Facebook, na internet. Ele lá na terra mesmo, na terra. Aquela coisa, o movimento todo, de noite, o sereno caindo, e aquela coisa toda, e eles buscando a Deus. Diga seu nome para botar lá na oração e tudo mais, e faz aquela coisa toda, aquele movimento totalmente fora, completamente fora da graça de Deus. Tem graça? Você tem Deus já dentro de você, dentro da sua vida. Então Martim Lutero não estava tentando fazer um nome para si. Lutero sabia que havia pilares da fé. E por alguns motivos, esses pilares fossem comprometidos. Se por algum motivo, esses pilares forem comprometidos, esses pilares da fé, então o próprio fundamento seria abalado. O que leva uma pessoa a se posicionar contra as autoridades civis e religiosas? Sabendo muito bem que ele vai ser morto, queimado ao vivo. É um risco muito grande. Mas, irmão, correr risco por essa palavra, vale a pena ou não? Diga você, vale a pena? Amém. Mas para alguns não vale a pena. Para alguns não. Misericórdia, a mulher disse que estava com a dor de dente e ela pegou corona. E corona dá dor de dente. Sintoma de corona é dor de dente. Não, é corona. Mas ela disse dor de dente, meu amado. Não, mas vou não. Eu não vou correr esse risco. Salmista Davi disse: todos os teus dias. Todos os teus dias estão contados. Não vai faltar nenhum. E nem vai ser acrescentado nenhum. No dia certo, você olha, pode dar tchau. No dia que Deus determinar. Então não tenha medo. Não tenha medo de nada. Porque Deus está no controle de tudo. Se nós distorcermos a verdade de Deus, nós vamos perder muita coisa. Agora, Martinho Lutero não foi o primeiro a se posicionar, irmão, contra um sistema religioso. Martinho Lutero não foi. Teve muitos, milhares deles. Mas voltando a 2000 anos atrás, mais ou menos, nós vamos encontrar uma pessoa que também tomou a sua posição, se posicionou contra o sistema religioso da sua época. E olha que ele era religioso, viu? Ele era fariseu dos fariseus. Da idade dele, ele excebia em zelo pela lei. Ele entrava em casas e casas e casas e prendia e levava preso a muitos crentes, a muitos cristãos que criam em Jesus. Quem sabe o nome dessa pessoa?
Apóstolo Paulo. Paulo foi esse rapaz. Paulo de Tarso. Ele tomou sua posição, irmão. Ele tomou a sua posição. Hoje vamos ver isso aqui de Gálatas. Coloca lá, meu amado, Gálatas capítulo 1, versículo 6. E vamos só dar uma mastigadinha um pouco mais sobre isso. Tenho aqui umas 10 ou 15 folhas para que nós pudermos estudar. Mas eu quero dar um básicozinho para os irmãos, porque para que os irmãos saiam um pouco entendidos sobre a graça de Deus. Capítulo 1, versículo 6. Nós lemos. Então toda a carta de Paulo, todas as cartas que Paulo escreveu às igrejas, esta é uma carta que não tem no seu início uma coisa muito positiva sobre a igreja. Em particular, aqueles que estavam dirigindo a igreja, aqueles que estavam anciões, aqueles que estavam à frente lá. Então Paulo, em 1 Coríntios, Paulo passou a sua maior parte de sua mensagem lá em Coríntios, antes de Gálatas, ele passou falando para aquelas pessoas daquela igreja, as pessoas, os membros da igreja lá em Corinto, os membros lá. Olha o que eles eram: imorais, eram pessoas imorais, egoístas, sem consideração pelos outros, fazendo mau uso dos dons do Espírito e fazendo também com que outros irmãos e irmãs tropeçassem. Essa era a condição dos membros da igreja em Corinto. Você não leu? Leia lá para você ver. Era a madrasta tendo relação com como é que chama?